Seja muito bem-vindo ao canal da DLG Mídia. Hoje estreando a nossa sessão de podcast, a nossa sessão de bate-papo, com um papo muito interessante. Estou eu aqui na técnica e juntamente com o meu sócio. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho por aí? E hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o renomado advogado criminalista e promotor de justiça aposentado, Dr. Marcos Antônio Leles Moreira. Seja bem-vindo, doutor. Alegria é minha participar desse primeiro programa com vocês. É uma verdadeira honra. Fico muito feliz por essa oportunidade. Dr. Marcos Leles, né? Dr. Marcos Leles, eu conheci ele em 1993, por ali em Votuporanga. Mas eu acho que antes da promotoria, o doutor já teve algum outro trabalho, alguma outra coisa? É sempre bacana nós conversarmos, principalmente mostrar para o público, para a juventude, né? Esse nosso projeto de vida, se assim eu posso me expressar. Antes de ser promotor de justiça, antes de fazer o curso de Direito, na verdade, eu passei pelo Exército. Fui oficial da reserva do CPOR, que nós falamos, que prepara oficiais da reserva para eventual guerra. Em seguida, eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e fui declarado aspirante oficial em 1979. Na sequência, eu fui até primeiro-tenente e ingressei no Ministério Público em 1986, trabalhando em algumas comarcas, né? Minha primeira entrância, que era chamada comarca inicial, foi General Salgado. Fiquei ali 45 dias e, em sequência, fui promovido para Votuporanga, onde tive a alegria de conhecer a família Romero, né, do nosso querido o Paulo Sérgio, teu pai, que é juiz na época. E de lá para cá, ficamos em Votuporanga quase 9 anos. Depois, Rio Preto, onde trabalhei até o final da minha carreira no Ministério Público, agora recentemente em abril de 2023. Que beleza. E doutor, uma pergunta que eu teria aí para o senhor, né? O senhor já fez algum júri, assim, como promotor? Ele está gozando com a minha cara, né, Daniel? Olha, eu estou com 36 anos em plenário do júri. Parece uma brincadeira do destino. Eu fui o primeiro promotor na época a trabalhar como substituto no Tribunal do Júri de São Paulo. E fui designado para lá e nunca mais parei, né? Agora, como eu disse, eu encerrei as minhas atividades no Ministério Público e logo na semana seguinte fiz uma inscrição na Ordem dos Advogados e vou contar da sequência, né? Tanto é legal, Daniel, foi até bom você falar isso daí, pensando na atuação no plenário do júri. A gente percebe hoje uma certa dificuldade dos advogados. Tem pessoas que, até promotores, que não gostam da atuação. Pensando nisso, nós idealizamos um curso prático do Tribunal do Júri, onde eu vou demonstrar a minha experiência, alguns casos que atuei, a parte teórica, prática, enfim. Vale a pena, está para ser lançado aí o nosso curso prático do Tribunal do Júri. Que beleza. E um detalhe muito interessante, assim que esse curso for lançado, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu já gostaria de unir essa pergunta para a gente só resumir. Então, o senhor teve uma atuação nas Forças Armadas, depois uma atuação na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária e na Promotoria, é isso? Na verdade, a Polícia Rodoviária é uma especialização da Polícia Militar. Nós tivemos uma atuação muito marcante na Polícia Rodoviária, que eu tenho uma saudade imensa, fiz grandes amigos, né? Aprendi a controlar trânsito, a me inteirar da legislação do Código de Trânsito Brasileiro. Isso me serviu também, com certeza, o contato com o público. Servi no 17º Batalhão da Polícia Militar do Interior, um trabalho efetivo de combate à criminalidade, trabalhando na rua, comandando o tático móvel. Isso me trouxe uma experiência importante para que eu pudesse entender o ser humano. O ser humano, aquele que comete o delito, entender a parte psicológica, a parte social. Me ajudou muito na atuação no Tribunal do Júri, inclusive, e na promotoria também.
Doutor Marcos Leles tem um currículo invejável, né? É um currículo digno de livro, né? E, doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui. O senhor que sempre fez no caso, né, do promotor, o lado do advogado, o senhor acha que tem como ter uma boa defesa para quem cometeu um delito desses casos do júri? É interessante a gente falar um pouquinho a respeito do homicídio, que é o crime por excelência na linguagem do grande professor Nelson Hungria. Porque crime de homicídio, ele não é cometido só por marginais. Eu falo que o crime de homicídio é um crime circunstancial, onde cada um de nós pode ser levado a uma situação, uma dificuldade qualquer e ceifar a vida do seu semelhante. Por isso que entendo, sempre há uma justificativa na conduta. É claro, eliminando aqueles que são perversos por natureza, até podemos dizer são indefensáveis, mas na grande regra desses conflitos de interesses com resultado morte, há um campo amplo para a defesa, conforme eu demonstrei isso até no nosso curso já. Vocês vão observar o promotor, ex-promotor, agora aposentado, Marcos Leles, defendendo. É interessante, quando nós estávamos no preparo, até o nosso grande Gilvan, que teve essa incumbência de me assessorar nas gravações, um dos intervalos, ele pediu que eu tomasse algum remédio, né? Porque a mudança de personagem, de atuação é determinante. Mas dá para fazer os dois campos, sem dúvida alguma. Muito legal. Só para lembrar, Daniel, você sabe melhor do que eu, o advogado ele também pode trabalhar como acusador. Né? Acho que o grande público também saiba, né, da possibilidade de ser habilitado como assistente da acusação. Isso eu acho interessante, até é oportuno a gente falar, quando nós temos um fato criminoso, a família da vítima é ofendida. A família da vítima quer uma resposta do Estado, uma resposta efetiva, mais contundente. E, às vezes, é importante nomear um advogado para participar particularmente daquele fato, acompanhar passo a passo. É certo que o promotor tem capacidade, tem estudo, passou num excelente concurso público, mas tem vários casos. Agora, o advogado contratado pela família, ele vai se focar, vai estudar, vai canalizar toda a sua energia para a vítima. Acho importante. E gostaria, doutor, também de fazer uma pergunta. É importante que as pessoas saibam que também, mesmo aquele que vai para o tribunal do júri, ele não está automaticamente condenado. Ele merece ser defendido, porque às vezes ele pode vir a ser inocente também, né? Então, por isso que é importante esses dois pesos que a justiça dá abertura, né? É bom lembrar, isso é importante destacar. O tribunal do júri, ele está inserido no nosso texto constitucional, no capítulo dos direitos e garantias individuais. Dentro dessa plenitude, assim podemos dizer, nós temos que observar que o tribunal do júri ele dá uma possibilidade para o réu maior do que um procedimento que nós falamos contraditório do crime comum. O defensor no júri pode tudo. Ele pode adicionar à sua defesa a parte da filosofia, da religião, da psicologia, enfim, dando uma condição ampla para que aquele indivíduo que está sendo julgado pelos seus semelhantes, olha que interessante, hein? Não é um juiz togado, focado na sua carreira jurídica, é um homem do povo, o jurado, que tem condições de entender mais o drama que está passando aquele indivíduo que está sendo chamado agora de réu. Doutor, e nesse seu curso, assim, vai ter em algum momento que o senhor vai mostrar na prática algum júri, vai falar como foi as suas experiências lá? Tem alguma coisa no curso sobre isso? É muito interessante, Daniel, doutor Daniel, né? Essa sua colocação, porque no curso nós separamos a última fase para o estudo de casos que eu atuei
E é interessante que nós vamos dar um ênfase para a reportagem da época. Olha. Né? O que a mídia colocou, qual foi o resultado, qual foi a atuação do promotor, e aí que é a grande novidade, eu faço uma atuação também como um defensor, né? Sem divulgar alguns resultados, é muito bacana, vale a pena. Doutor Leles, além da promotoria, da polícia, do exército, eu lembro assim que o senhor já chegou a dar aula também, é isso? Na verdade, eu lecionei por quase 10... Na verdade, eu lecionei por mais de 10 anos. Nos 2 primeiros anos dessa experiência da cátedra, foi como titular da cadeira de Direito Constitucional. Em seguida, eu fui direcionado para a matéria que eu mais gosto, processo penal. Isso me deu uma satisfação pessoal imensa, porque hoje, como promotor principalmente, encontrei advogados, juízes, delegados de polícias, promotores que foram meus alunos. Isso não há preço que pague. E agora, nessa nova vida, nesse novo projeto, eu pretendo também expandir o meu conhecimento, essa minha possibilidade de lecionar para o Brasil inteiro, né? Eu tenho dito isso com bastante ênfase, que eu sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Fico muito chateado quando vejo um advogado questionar, criticar, alguns juízes que não gostam, achando que é obsoleto a instituição. Pelo contrário, eu falo sempre aos meus jurados, desculpe falar esse termo, meus jurados, porque seria interessante que o jurado, o homem do povo, pudesse julgar também um político criminoso, corrupto. Enfim, eu entendo que aquelas condições impostas ou determinadas pelo texto constitucional são mínimas. Isso não impede que o legislador infraconstitucional aumente o rol do Tribunal do Júri. Portanto, essa possibilidade, levando em conta as minhas experiências como professor, vai ser formidável dar sequência a essa atividade. Doutor Leles, eu gosto muito do júri. Eu nunca trabalhei num tribunal de júri, mas eu assisti no Netflix, né? Umas séries assim, eu já vi o júri lá nos Estados Unidos, eu já acompanhei alguns aqui no Brasil. Tem alguma diferença nessa escolha dos jurados aí dos Estados Unidos para cá, do advogado ou do promotor que chega numa comarca às vezes desconhecida para escolher o júri? Como é que isso daí funciona aqui? Bacana, Daniel. A diferença é gritante, não é? Só para lembrar, a tradição do júri americano é inglesa. Lá, a composição do Tribunal do Júri são 12 jurados. E até falo isso no meu curso, que na série você pode até, alguns filmes, notar isso. É tão importante essa escolha de jurados lá nos Estados Unidos que existem empresas preparadas de assessoria para a escolha de jurados. Por quê? Lá, dependendo do estado, o promotor pode recusar 10 jurados, o defensor 10. Existe uma entrevista, quando eles convocam lá, em cada sessão, mais de 30, 35. Essa escolha dos jurados, ela é precedida de um detalhamento por parte dessa assessoria, né? É muito interessante, muito legal. No Brasil, totalmente diferente. O nosso Tribunal do Júri é de origem francesa. Em vez de 12, nós temos 7 jurados. E a escolha, na verdade, ela sai de um sorteio feito de uma lista anual de incumbência do juiz, presidente do Tribunal do Júri. Eu não vou aqui citar para você, que não é o momento, no curso nós falamos isso, o número de jurados. Dependendo do tamanho da comarca, vai de 1.000, 100 mil, enfim, da comarca. Dessa chamada lista, em cada sessão periódica,
eles sorteiam 25. E no dia do julgamento, nós temos a possibilidade da escolha do denominado conselho de sentença. Tudo no escuro. Escuro que eu falo. O americano tem informações preliminares. Nós sabemos que o jurado brasileiro, ele tem a idade mínima de 18 anos. Até há quem discuta isso, que 18 anos pode ter a capacidade e maturidade de julgar alguém. Não há outras informações além da conduta ilibada. Mais nada. Você não sabe como ele pensa, qual que é a sua inclinação, qual é a sua tendência filosófica da vida. E chega aqueles 25 para escolher. Da conselho de sentença, dos 25, nós temos a possibilidade de escolher 7. O defensor recusa 3, é denominada recusas peremptórias. Aí você me perguntaria, mas como que eu vou recusar? Na hora que eu sorteio o nome do indivíduo lá, da urna, aí que eu falo isso bacana no nosso curso, vai depender do conhecimento prévio. Ora, se eu sou advogado, estou sendo contratado para defender o meu cliente em tal comarca do interior, é evidente que eu vou fazer um estudo preliminar, saber quem são aqueles 25 cidadãos, de onde que são, qual a origem, E hoje nós temos um meio, né? Eu falo isso no curso também, de você pesquisar um pouco mais as redes sociais. Todo mundo tem o Facebook, tem o Instagram, você vai fuçar. O advogado tem que fuçar, está ganhando para isso, não é? E além disso, dessas questões importantes da pesquisa, tem uma questão que eu falo, que é da intuição. O indivíduo levanta lá, é claro que também tem a questão do crime, é um feminicídio, é um crime mais grave. Como que você vai analisar? Uma série de fatores. Portanto, o júri brasileiro, diferente do americano, depende muito. Não da sorte, né? Falar sorte do defensor, do promotor, mas dessa escolha bem detalhada. Importante. A vida do promotor de justiça é uma vida emocionante. Alguma vez o senhor já foi ameaçado, já teve passou apertado por conta da tua atuação como promotor? E, Giovana, não gosto de falar muito disso, né? Mas nós tivemos alguns episódios. Eu me recordo que lá no fórum, no andar da minha sala, alguém que deve ter apreciado muito o meu trabalho, colocou no banheiro uma bomba. Escreveu assim, e ele teve um cuidado todo especial, parecendo um filme de Hollywood, colocou na feira sulfite, Dr. Leles, isso para o senhor ficar esperto, e deixou a bomba lá. O colega foi ao banheiro só destinado a promotores, não sei como que ele teve acesso aqui, juízes e promotores, evacuaram o fórum, a polícia foi chamada, e um episódio, a bomba não foi estourada, graças a Deus. Até hoje eu não sei quem que fez esse presente para a minha pessoa. Então, esse caso foi muito marcante. Um outro fato foi no próprio tribunal do júri. Eu não me recordo o nome do réu, nem precisa lembrar, só do apelido dele. Era um morcego. O morcego estava sendo acusado por um homicídio. E a vítima era desconhecida. Era um cadáver. A polícia não conseguiu lograr a identidade daquele cadáver. Mas ele foi julgado. E fiz uma acusação, como sempre faço, com bastante critério, com bastante ênfase. E ele foi condenado. Acho que era um homicídio duplamente qualificado. E na hora da leitura da sentença, o juiz estava do meu lado, e ele, algemado, deu uma catarrada e jogou contra mim. E eu, esperto, né? Ela pegou na mesa e quase atingiu o juiz. E ele saiu gritando, filha da puta, vou te matar, vou te ferrar, desgraçado, vou matar tua família. Eu olhei aquele surpreso. E por incrível que pareça, daquela sessão periódica, ele ia ser julgado pela segunda vez. Na segunda vez, de novo, na hora da sentença, eu saí de perto, que eu não vou ser catarrado de novo, ele tirou o sapato e jogou contra mim. E gritou, filho da puta, vou te pegar, desgraçado. E nós estávamos naquela oportunidade no antigo cadeão, no bairro Eldorado de Rio Preto, uma cadeia pública.
E, logicamente, o fato passou. Eu fui visitar meus pais na capital, em São Paulo, quando o juiz, doutor Emílio Miguel Neto, grande amigo, grande juiz, magistrado de renome no estado de São Paulo, dos maiores juízes que eu trabalhei, me ligou e falou: doutor Leles, você está onde? Eu falei: estou na casa dos meus pais em São Paulo. Olha, o morcego fugiu. Nossa. Fique esperto. Ele sabia do episódio. E voltamos para minha casa, numa atividade religiosa que eu tenho, a minha atividade extracurricular. A minha esposa entra numa palestra, apavorada, dizendo que ela tinha atendido um telefone na minha casa que o morcego tinha acabado de ligar, que estava indo para me pegar. Você imagina, né, Gilvan? Eu fiquei tenso, e era meu dia de fazer palestra, fazendo palestra, olhando para a entrada daquele estabelecimento para ver se o morcego ia entrar. Voltei para casa, nós não tínhamos celular naquela época, ele tocou o telefone, era o morcego. Falei: ei, para você, vou te pegar, chegando perto, chegando perto. Colocamos uma bina e, de fato, ele estava usando um telefone público na avenida próxima da minha casa e estava chegando perto. Logicamente, diante daquela situação inusitada, pedi para minha esposa sair com as 2 crianças, 3 crianças de casa, meus filhos, para ir para a casa do pai dela, que morava num condomínio, e eu fiquei em casa. Logicamente, bastante coragem, eu pedi o auxílio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muito legal, doutor. Mas teve uma situação tão bacana que apareceu um delegado que é meu amigo, já falecido, veio me dar solidariedade, e um investigador de Rio Preto, que eu vou até falar o nome dele, Rogerinho, falou: doutor, fique tranquilo que através dos nossos informantes amanhã o morcego estava na mão. E, de fato, ao meio-dia do dia seguinte, o Rogério acabou prendendo o morcego. E acabou esse drama todo. Doutor Marcos, já existiu, assim, na carreira do doutor, alguma situação emblemática, assim, algum caso de pessoas famosas, assim, alguém muito conhecido na cidade, que o promotor sente, assim, alguma pressão? Já chegou a acontecer alguma coisa nesse sentido? Interessante a sua pergunta, e inclusive esclarecimento para o grande público. Na verdade, o promotor de justiça brasileira, depois da Constituição de 88, ele tem algumas garantias constitucionais que lhe dá autonomia de atuação. A irredutibilidade de vencimentos, a inamovibilidade e a vitaliciedade. Quer dizer, o promotor só pode perder o cargo numa sentença judicial. Ele não é movimentado a bel prazer de políticos. E o seu vencimento não é reduzido. Isso lhe dá uma estabilidade, uma tranquilidade do enfrentamento de qualquer situação. Interessante que o promotor na área civil, por exemplo, que atua na improbidade administrativa, ele vai atuar contra os poderosos, contra os chefes executivos, enfim. E no tribunal do júri, da mesma forma, eu já tive a oportunidade de atuar, inclusive em outra comarca, e o réu era pai de um deputado federal, pai do vice-prefeito da cidade. E mesmo assim, foi tranquila a minha atuação, com equilíbrio, como sempre, com educação, com enfrentamento do caso, com estudo do caso específico, e a tese que eu sustentei foi a vitoriosa. Tive outros casos envolvendo filhos de vereadores, de ex-vereadores, enfim. E é interessante também, Daniel, eu acho que a influência maior não é contra o promotor, é contra o jurado. Por isso que existe um instituto no Tribunal do Júri, previsto no nosso Código de Processo Penal, se saber bem disso, é a denominada desaforamento. O que é isso? Para você que está me vendo aí entender. Se um caso repercute de tal forma, prejudicando a parcialidade ou a imparcialidade do jurado, por questões políticas, sociais, de grande repercussão, enfim, o promotor, ou mesmo o defensor, ou até o juiz, ele pode requerer ao Tribunal de Justiça que esse caso
saia daquela comarca e vá para uma outra que não tem aquelas influências. Por isso que é importante você que vai atuar como um defensor, eu falo isso bastante no curso também, se esse fato teve uma repercussão de tal modo que mexeu com a emotividade da comarca, dos comarcanos, é o caso que pode determinar um desaforamento. Agora, eu como promotor jamais temi qualquer tipo de atuação nesse sentido. Muito legal, né, doutor? A gente está falando bastante do júri porque é uma coisa que prende muita atenção, né, de todo mundo, né, dos advogados. Mas, assim, se o senhor hoje pudesse falar para um advogado novo que está começando a trabalhar na área criminal, que quer fazer um tribunal do júri, mas ainda tem medo de falar em público ali, conversar, o senhor indicaria o seu curso para esse advogado? Olha, a minha história é a base para que o advogado novo procure entender e estudar. Eu falo isso no curso, o grande preparo, não só na parte acadêmica, mas essa parte de especialização. Eu digo isso bastante com ênfase no nosso curso. Se você for pegar os grandes tratadistas, penalistas brasileiros, quando eles falam, por exemplo, no homicídio qualificado, motivo torpe, eles dão uma definição do conceito, motivo torpe é aquele que é abjeto, que é imoral, mas para por aí. Citam alguma jurisprudência, sintetizando o fato. No curso não, você vai ver o desenvolvimento de fatos, que eu exploro com bastante clareza, para que o indivíduo entenda, o advogado novo entenda o que é um crime doloso e como que se caracteriza uma qualificadora. Isso vai dar um know-how importantíssimo para o advogado. Muito legal, doutor Marcos. E uma coisa assim, até comigo, né? Que às vezes a minha área de atuação, às vezes não. A minha área de atuação não é o crime, né? Hoje, se chegar um cliente lá no meu escritório para fazer um tribunal do júri, eu vou chamar o senhor para ser parceiro nessa situação. O senhor faria parceria com outros advogados para atuar nessa área? Daniel, é bacana você me perguntar isso, não é? Aliás, o texto constitucional me impossibilita de advogar por 3 anos na minha comarca. Mas eu estou aberto à parceria em qualquer estado do nosso Brasil, em qualquer comarca. Você que está me vendo aí, que foi designado, que foi nomeado, me convida para parceria que eu vou com muita alegria, com muito prazer, em qualquer estado do nosso Brasil. Dr. Marcos Leles, nós só temos a agradecer a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Ficou um programa muito legal. Com certeza eu vou assistir em casa de novo para ouvir as histórias. E esse curso aí eu quero assistir também. O senhor está de parabéns. Nós só temos a agradecer a presença do senhor aqui hoje. Daniel, eu que fico feliz, Gilvan, pela oportunidade. E eu gostaria de deixar uma mensagem ao advogado que está me vendo. Você acreditar no teu trabalho, você estudar com entusiasmo. E é importante, eu gostaria de falar uma questão um tanto religiosa. Eu tenho um mentor, uma pessoa que me inspira na minha vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala com bastante propriedade para todos nós: brilhe a vossa luz, vós sois deuses. Você que está me vendo aí é um Deus. Portanto, na sua profissão de advogado, brilhe a sua luz. Se prepare. Seja feliz. Que Deus te abençoe. Maravilha, então temos só que agradecer ao Dr. Leles, ao Daniel hoje por mais este episódio. Se você gostou desse episódio, clique em gostei aqui, se inscreva no canal da DLG Mídia e aguarde, porque também nós teremos esse conteúdo nos cortes sendo publicados aí, tá bom? Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço e até mais.